Fala, nação coral, tem Santa Cruz e América de Natal, Arruda, expectativa de casa cheia, mais de 12 mil ingressos já tinham sido vendidos, o Santa divulgou a parcial de 11 mil e vamos aguardar como é que vem esse time do técnico Marcelo Cabo. Há quem diga que agora sim ele possa repetir a escalação do time que jogou contra o Horizonte, aquela goleada de 4-0, todo mundo está lembrado e nós mostramos aqui no nosso canal. Pois bem, para esta partida, ele ganhou alguns reforços. Por exemplo, Matheus Melo saiu da transição. Ele está à disposição do treinador Coral. Outro que também está à disposição é o Yuri Ferraz. O Yuri Ferraz, ele conseguiu converter aquela punição dos 6 jogos que ele tinha pego pelo STJD por ter sido escalado de forma irregular lá pelo Caxias, Série C do ano passado, e o julgamento aconteceu esse ano em fevereiro. Aqueles 6 jogos, o Santa Cruz conseguiu reverter numa multa e o Santa pagou esta multa. Ele estava liberado para jogar desde a partida do Santa Cruz contra o Rio Grande do Norte. O Santa Cruz do Rio Grande do Norte lá, aquele jogo lá em Goianinha. Por que ele não jogou? Porque ele estava com problema no joelho. Ele recebeu uma pancada e aí ficou de fora do jogo. Mas ele já poderia ter sido utilizado naquela ocasião. Agora não. Como não tem o Totti, como também o Israel pode ser utilizado em outra função, caso queira o Marcelo, o Yuri Ferraz fica à disposição. Acredito eu que o Yuri vá para o banco de reservas e fica ali como uma opção e que o Israel permaneça na lateral direita. E vamos fazer o seguinte, vamos ver o que é que o técnico Marcelo Cabo pensa sobre esse jogo? Roda aí. Durante a semana, alguns jogadores passaram por aqui e falaram no tom bem elogioso sobre o trabalho da comissão técnica de ler, entender e conseguir fazer um plano de jogos para segurar mais o adversário, envolver, enfim. Mas, por outro lado, a gente também teve a reação da torcida um pouco, que a gente podia acompanhar aqueles vídeos, do torcedor um pouco questionando a maneira um pouco mais precavida do que foi o último jogo, né, com a escalação. E a gente tem um jogo agora que é contra o América de Natal, que é um clássico e de 6 pontos. Que maneira o torcedor e a comissão técnica pensa a postura da equipe do Santa Cruz nessa partida? Boa tarde a todos. A gente pensa jogo a jogo, né? A gente pensa que cada jogo tem uma leitura, cada jogo tem a sua particularidade, cada jogo a gente tem uma análise do adversário. A gente trabalha, né, o dia a dia, a gente trabalha a semana, sempre procurando potencializar os atletas, e a gente tem tido bons feedbacks dos atletas sobre o nosso trabalho, não só o meu, mas como da comissão técnica toda, e a gente vem trabalhando bastante para que a gente possa continuar fazendo esses atletas evoluírem, tanto na parte individual quanto na parte coletiva, na questão física, técnica, tática e psicológica, né? O mais importante é que eu trabalhe em prol do Santa Cruz, né? O mais importante é que eu tenha as minhas convicções. O mais importante é que eu tenha um trabalho multidisciplinar, eu tenho um trabalho integrado, né? Claro que a decisão final ela é minha, mas a gente senta durante a semana, a gente planeja, a gente estuda, eu ouço todos os departamentos, né? O departamento médico, o departamento físico, os meus diretores, a gente conversa bastante, a decisão final é minha. Então a gente sempre vai tomar aquela decisão que assim nós entendemos, e eu entendo que seja melhor para o Santa Cruz. Então assim, agora o jogo com o América é um novo momento, um novo jogo, é uma nova diretriz, e a gente, em cima dele, vai buscar escolher, né, os melhores 11, ser o melhor assertivo, escolher o melhor plano de jogo. Nem sempre a numeração que a gente dá para o jogo, seja ela 4-4-2, 3-5-2, 4-3-3, seja aquilo que evidencia no jogo. Futebol, ele é ocupação de espaço, e a gente usar a característica de cada jogador em cima daquilo que a gente faz a leitura do adversário e aquilo que a gente vê e estuda para o jogo, né? E aí, claro que o grande público, ele se apega aos números,
4-4-2, 3-5-2, 3-4-3. E a gente, como milita e estuda o futebol e enxerga ele de uma maneira diferente, a gente planifica o jogo de uma forma diferente e a gente entende muito mais como comportamento, ocupação de espaço. Eu posso ter 3 zagueiros e não ser defensivo. Eu posso ter um time 4-3-3 e jogar em linha baixa. Entendeu? Isso aí é muito a leitura do jogo. Mas a gente vai ter um time dentro daquilo sempre que a gente conversou com vocês na minha chegada. Um time propositivo, um time que gosta da bola, um time que busca o gol a todo momento, né? Eu posso falar para vocês com propriedade de causa que aquele jogo foi um ponto fora da curva diante do Santa Cruz. Aquilo a gente pode tratar como um jogo de exceção, né? Mas na regra a gente vai ter aquele Santa Cruz que nós tivemos contra o Horizonte. Marcelo, boa tarde. É João Boa Batista, tarde, do querido. canal Santa Cruz PE Ternamur. Marcelo, por se tratar de um confronto direto pela liderança, como está sendo planejado a tática da equipe para neutralizar os pontos fortes do América? Sim, nós, como eu sempre falo, né, a gente começa a semana estudando o adversário, cada um da comissão técnica assiste o jogo, eu vejo 2 jogos diferentes, 3 do adversário, depois a gente senta lá na sala de análise, analisamos eu, né, Gabriel, Paulinho, o pessoal da parte técnica, analisamos o adversário, como eu falo, eles fazem um trabalho muito importante, a gente vê o jogo todo, depois vê o jogo com cortes, né, setorizando o jogo, e a gente entende que é um adversário muito forte, né? Um adversário que tem um treinador muito experiente, um conhecedor da divisão, que é o Moacir Júnior, um adversário que é campeão estadual, um adversário que entra na Série D postulante a um acesso. Então, assim, e a gente se encontra num bom momento, né? Eu falei para vocês que a gente teria um time aí quase 100% na 3ª, 4ª rodada, e a gente vai ter um time hoje muito bem preparado física, técnica, taticamente, psicologicamente, com as diretrizes já completamente definido, aquilo tanto individualmente quanto coletiva, né? Os sistemas que eu quero usar durante a temporada já estão bem definidos, né? Os jogadores já estão bem diagnosticados daquilo que eu quero de cada jogador, o que eu posso extrair do jogador, o que cada um dentro da sua posição pode entregar. Aqueles testes que eu faço com o jogador em treinar em mais de uma posição para ver o que ele pode me entregar, já foi diagnosticado também. E a gente pega assim um confronto regional, né, um clássico regional, uma equipe que vem de bons resultados. É um jogo digno da liderança da chave, né? Então, assim, só que tem um fator, né? Eu jogo diante da paixão da minha torcida apaixonada, dentro do Arruda, uma perspectiva de público máximo. Esse fator que nós temos, que é o nosso torcedor, nosso 12º jogador. Eu digo que jogar no Arruda, a gente joga com um jogador a mais, que é o nosso torcedor, é o 12º jogador. Então, assim, a gente vai usar todos esses fatores. A mobilização é a mobilização de um clássico, a mobilização é a mobilização para que a gente retome a liderança da competição. Eu acho que a gente deixa de ser líder por um gol, então, assim, a gente também é líder, é só um critério de desempate. A gente tem a liderança da competição e agora a gente vai buscar essa liderança isolada, mas ciente de que vamos pegar um adversário muito difícil, muito bem treinado, uma equipe bem cascuda, uma equipe que sabe o que quer, mas eu confio muito nos meus atletas, eu confio muito nos jogadores, eu confio muito na atmosfera que é criada nos jogos aqui dentro do Arruda, confio muito no meu torcedor e todo o trabalho que foi feito durante a semana para a gente buscar esses 3 pontos. Professor, boa tarde. Diante de tamanha repercussão que teve, né, a escalação do último jogo, se o senhor pudesse adiantar qual a escalação que vai ser para o jogo contra o América, mas se não, queria saber em relação ao Totti, que já deixa essa dúvida para o senhor na lateral direita, o senhor pretende utilizar ele como titular ou como opção, Matheus Melo também, que está à disposição, e como é ter todo o elenco à disposição para um jogo tão importante como esse contra o América? É importante ter o elenco todo treinando a semana toda, né? E aí durante a semana a gente vai fazendo as avaliações físicas, técnicas,
Uma coisa eu posso adiantar para o nosso torcedor: nós vamos ter um time diferente de que tivemos lá. Claro, isso é óbvio. Eu nem precisava falar isso, vocês são inteligentes o suficiente para fazer essa leitura, o nosso torcedor também. Como eu falei no início da entrevista, ali foi um ponto fora da curva, foi uma necessidade que eu analisei, que eu estudei, e assumo toda essa responsabilidade pelaquela tomada de decisão naquele momento. Eu digo, a gente analisa, a gente senta, a gente discuta, mas a decisão final é minha e a responsabilidade é minha da escalação final e da decisão, do esquema que a gente vai usar, da maneira que a gente vai se comportar dentro do jogo. E o importante é que os jogadores absorveram bem isso. Então a gente vai ter uma equipe diferente da equipe que nós tivemos diante do Santa Cruz de Natal. Para esse jogo, contamos com o elenco todo para o treinamento da semana, e hoje eu ainda tenho uma sessão de treinamento e aí a gente vai decidir quais são os 23 relacionados e os 11 que vão começar o jogo, né? Com certeza vai ser aquilo que a gente estudou de uma equipe bem competitiva, de uma equipe que vai buscar a todo momento os 3 pontos em casa. Aproveitando, falando sobre esse jogo que foi fora da curva, mas você citou o Santa mais parecido com o do Horizonte. Lembrando daquela partida contra o Horizonte, o Santa teve 15, 20 minutos nos 2 tempos, recortes de muita intensidade, onde constrói os 4 gols. E depois tem recortes que deu a bola um pouco mais para o Horizonte. Você chegou até a citar que não gostou muito desses recortes. E enfrenta um time que tem uma bola parada muito forte, ganhou vários jogos, fez gol de bola. Inclusive um título. O título, né? O gol do título é assim, contra o ABC. E um time que agora contra o Central fez um gol roubando a bola já no campo final e numa bola aérea. Como é que tem que trabalhar isso para evitar nesses momentos de menor intensidade, minimizar isso e não sofrer esses pontos fortes do América? Só para recortar o jogo do Horizonte, assim, eu não gostei muito dos últimos 20 minutos do primeiro tempo. Do segundo tempo, a gente estava 4-0, aí sim, a gente administrou o jogo, baixamos um pouco as linhas, que era normal, para poder explorar a saída da equipe do Horizonte e jogar em transição. Porque dentro do jogo tem vários jogos, já falei sobre isso, e a gente tem que estar preparado para ser propositivo, para marcar em cima e também ter uma equipe preparada para jogar em transição, porque às vezes o jogo, você faz o placar, você não precisa estar marcando o cara lá em cima, você atrai ele para o teu campo e joga, até porque, como eu volto a falar, nós temos uma primeira construção muito qualificada, né? Começando pelo nosso goleiro e o nosso mecanismo de jogo, né? Então, assim, eu não gostei muito, foi dos últimos 20 minutos do primeiro tempo, mas o do segundo tempo foi uma coisa planejada, estava 4-0, a gente administrou o jogo, mantivemos a posse até para ampliar o placar, né? Só que assim, cada jogo é um desenho diferente, é uma história. A gente pega uma equipe com todos esses atributos que você acabou de falar, com uma bola parada ofensiva muito forte, e a gente pega uma equipe que tem uma marcação-pressão muito forte, mas não podemos perder o nosso DNA, né? Nós não podemos perder a nossa essência. A gente tem que ter coragem dentro de casa, coragem para jogar, coragem para tentar, coragem para buscar o gol a todo momento, ser um time propositivo. E quem tem que temer o Santa Cruz é o adversário aqui dentro do Arruda, né? A gente respeita os adversários, a gente não teme os adversários, e a gente tem que fazer prevalecer toda essa atmosfera, essência, essa mobilização que a gente tem quando a gente joga em casa. Marcelo, como manter essa sequência invicta é importante, o equilíbrio emocional e o foco do jogo, nessa pressão que tem? São alguns bacana a sua pergunta, porque me dá o direito de explanar algumas situações que a gente está vivendo, né? A gente não tomou gol no campeonato, né? Uma equipe, uma competição dessa, você ficar aí 3 jogos sem tomar gol, né? Quase 300 minutos sem tomar gol, e é uma competição que pede um setor defensivo forte, e a gente consegue ter um setor defensivo forte sendo propositivo, né? Como a nossa equipe é. Às vezes você é propositivo, mas você não consegue executar, porque você também tem um adversário que te estuda, te bloqueia as tuas ações, mas a gente vai sempre buscar o gol. Então, você ter uma equipe
que joga para frente, tem uma equipe que tem 5 gols pró no campeonato, 0 gol contra, um saldo de 5, uma equipe que é líder do campeonato, da sua chave, né? Pode dizer que a gente sai e perde por um gol pró, buscando ali, sempre ali na liderança, né? Sem tomar gols, uma equipe que busca o gol a todo momento. Isso nos deixa muito satisfeito, ainda assim, para o início de trabalho, né? Eu só tenho 30 e poucos dias aqui. E o mais importante disso tudo é o que eu tenho de feedback do dia a dia dos atletas. Eles estão entendendo a nossa maneira de pensar a sequência do Santa Cruz. Eles estão muito satisfeitos do que eles têm trabalhado dia a dia, eles estão muito comprometidos com o nosso projeto aqui esportivo, nosso projeto de levar o Santa Cruz ao acesso. É fácil? Não é fácil, mas tudo que está desenhando, nós estamos buscando e vamos buscar forte essa questão de buscar esse acesso, que é o anseio de todos nós. Então, assim, eu acho que o momento é bom, o ambiente é muito bom internamente, os jogadores, nós temos assim, posso lhe falar aqui para o nosso torcedor, eles têm jogadores muito comprometidos, um ambiente saudável. Eu, na medida do possível, estou sempre abrindo treino para vocês, que para vocês presenciem isso, que é importante a imprensa, o nosso torcedor, entender e conviver com a gente sempre que possível, para ver o quanto o nosso ambiente é saudável, o quanto os atletas estão comprometidos, o quanto todos internamente dentro do Santa Cruz está comprometido para o nosso maior objetivo do ano, que é buscar esse acesso. Professor, pegando o gancho nessa fala do senhor sobre a parte defensiva do time, a gente sabe que é um conjunto, né, de todo o time para ter uma defesa aí a melhor do campeonato, mas queria que o senhor falasse sobre Matheus Vinícius, que teve o contrato renovado essa semana, o quão ele tem sido importante para o sistema defensivo do Santa Cruz. Quando eu falo que nós trabalhamos para ter a leitura, de entender, né, a nossa diretoria, a importância da renovação do contrato do Matheus, porque não é o cabo que pediu que o Matheus renovasse o contrato, é o departamento de futebol, é aqueles que estão no dia a dia com ele, e desde o bom estadual que ele fez e a boa sequência que ele fez, o Matheus é um zagueiro jovem, né, com atributos profissionais, esportivo e técnico muito grande. É um zagueiro. Agora eu posso falar um pouco mais do Matheus, porque ele já renovou o contrato, né? Então, assim, é um jogador que ele tem uma bola aérea ofensiva e defensiva muito boa. É um jogador que tem um combate direto muito bom. É um jogador que, jogando em linha baixa, ele protege muito a profundidade, porque ele tem uma bola aérea muito boa. É um jogador que, jogando em linha alta, é um dos zagueiros mais velozes que a gente tem, e um dos mais que eu já trabalhei, né? A transição defensiva dele é muito boa. É um zagueiro que, quando eu jogo com 3 zagueiros, ele escorre bem pelo lado esquerdo e constrói jogo. É um jogador que constrói muito bem o jogo pelo lado esquerdo. Olha a quantidade de virtudes e atributos que eu acabei de falar do Matheus nesse momento. Então, parabenizar a nossa diretoria por ter renovado o contrato e tornar o Matheus um ativo do Santa Cruz. Esse também é o meu trabalho. Criar ativos para dentro do Santa Cruz, para dentro do clube, para a sua diretoria. Esse é meu trabalho árduo do dia a dia. É para isso que eu chego aqui às 10 da manhã, saio 8 horas da noite. É por isso que a gente está olhando com carinho para a base, para prospectar jogadores de base. Nós já temos hoje Thiago, Viniora, Rian, David, já tudo incorporado no elenco do profissional, já estão dentro do elenco profissional. E eu estou olhando com muito carinho para a base e vamos trazer mais jogadores de base. Eu quero que o meu trabalho dentro de Santa Cruz, junto com meus companheiros, tornem esses jogadores de base ativos do clube, e não só para dizer, lançamos 10, lançar com qualidade, lançar com responsabilidade no momento certo. E esses jogadores que chegaram, como o Matheus, a gente tem trabalhado bastante, tem feito reuniões periódicas com a diretoria para dar esse feedback técnico, para que a gente tenha, para que o Santa Cruz no futuro não fique todo ano fazendo um elenco novo, que ele tenha uma base de ano para ano
e seja daqui para frente, porque quando eu chego no Santa Cruz, eu não chego para ficar 3 meses. O meu contrato ele é até o final de 26 e a minha intenção já é continuar, tanto que seja um querer bilateral, né? Mas eu não vim para o Santa Cruz para passar 2, 3 meses. Eu vim para ter longevidade. Sei que longevidade no futebol atrela resultados, mas eu já olho para 30 de novembro de 26, mas eu já olho mais para frente, porque eu quero fazer esse tipo de trabalho, como a gente fez agora com o Matheus, e tem outros jogadores dentro do elenco, né? O Matheus é um jogador de 25, 26 anos, é um jogador que tem mais 10 anos de carreira saudável, e também dentro do próprio elenco, a gente já prospecta outros jogadores, para que quando termine o ano, a gente tenha uma base já para 2026, não ter que repaginar 90% do elenco. Só para encerrar minha participação, eu gostaria de saber, passar uma mensagem, que o senhor passe uma mensagem para a torcida do Santa Cruz, que deve lotar nesta sexta-feira o estádio do Arruda. Para o nosso torcedor, que eu sempre falo que é o nosso maior patrimônio, o nosso torcedor que é o nosso 12º jogador, o nosso torcedor que vibra e joga com a gente, eu continuo pedindo o voto de confiança no nosso trabalho. Ele tem feito a parte deles, eles têm lotado a Arruda, têm enchido os estádios do adversário. A gente tem, eu falo com muito orgulho, a gente tem sido o maior público dentro do estádio, dentro e fora de casa. A gente é maioria de torcida. Então, é a paixão desse torcedor que nos impulsiona, é a paixão desse torcedor que nos faz chegar aqui 10 horas da manhã e sair 8 horas da noite. Essa paixão do torcedor que faz a gente viver o Santa Cruz por 24 horas. Não é porque hoje eu estou no Santa Cruz, eu não vou viver o Santa Cruz como vivi todos os clubes que eu trabalhei, na Série A, na Série B, no exterior. Pelo contrário, essa paixão que move a gente aqui dentro, internamente, no dia a dia. Então, obrigado ao torcedor por esse apoio, obrigado ao torcedor por estar presente, obrigado ao torcedor que nesse momento já comprou milhares de ingressos para o jogo, e o que ele pode ter certeza, a gente vai lutar por cada palmo de campo, a gente vai deixar o sangue, a gota de suor dentro de campo para entregar a eles o que eles merecem. Galera, nesta sexta-feira é dia do povão descer o morro e lotar o Arrudão. O Pedro Henriques, que é o novo CEO, o futuro CEO de Santa Cruz, já está no Recife, vai assistir o jogo nos camarotes do José do Rego Maciel, lá no camarote da presidência, e vai começar as anotações, tá? Porque o CEO vai mexer no futebol muito em breve. Então, fique ligado, galera tricolor, aqui no nosso canal tem sempre informação do Santa Cruz. Então, dá um joinha nesse vídeo, dá um like. Se não se inscreveu, se inscreva agora mesmo, ative os sininhos para as notificações. Nas nossas redes sociais tem informação o tempo todo aqui no nosso Multiplay PE. Boa sorte pro tricolor. Tchau, galera!